Meus irmãos, a paz do Senhor, abra a Bíblia em Juízes, capítulo 5, apenas o versículo 24. Juízes 5, 24. Tem alguém feliz aí ou só o pregador? Vamos lá, Juízes. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui pela primeira vez nesse lindo lugar, nesta casa em que Deus está presente. Eu estendo a minha gratidão ao pastor dessa igreja. Esqueci do nome, viu? Natalino. Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe o pastor Roberto, coordenador de missão. Foi muito bom ouvir o senhor aqui. Deus abençoe o Jucatelli. Lucatelli, acertei, né? Coordenador do culto. O Márcio, que agora é pastor, né? E o meu sonho é ter um bigode desse, viu? Deus abençoe meu amigo pastor Valmir Carvalho. Pastor Valmir Carvalho, como disse o pastor, um missionário de mão cheia. Ano passado tivemos no Peru, na Bolívia. Esse ano vamos lá para umas quebradas do sertão, em nome de Jesus, e fazer missão, porque é o tempo de fazer. Deus abençoe também o pastor Gessindo, que é ele, a sua esposa, que nos receberam de forma tão linda hoje ali na casa deles. E é bom a gente fazer amigos, né? Eles estiveram ali conosco na nossa casa esses dias e jantamos juntos, né? Falamos da obra, demos boas risadas, porque o crente é feliz, né? O crente só não pode andar pecando, mas pode andar rindo e servindo a Jesus com alegria. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Juízes 5:24 diz assim. Juízes 5:24. Acharam todo mundo? Todo mundo aluno da EBD? Pronto. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Ebé, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. E você diz amém para tomar o seu lugar de assento. Eu estendo a minha saudação também para os internautas que estão nos assistindo e toda a igreja do Senhor. Fiquei feliz aqui em ver os varões cantando, né? Toda a igreja agora tem grupo de varões. Há uns anos atrás não tinha, não. Os pastores descobriram esse segredo e é uma benção porque juntam os homens e oram igual as irmãs do ciclo de oração. Queridos, eu quero trazer uma mensagem com o tema Missão é feita em equipe. Por mais que a gente faça um trabalho missionário só, dentro da obra de Deus, ainda que a gente faça uma viagem sozinho para fazer um tipo de trabalho, mas nós somos assessorados. Há quem diga que missão é feita pelas orações de quem fica orando, é feita pela contribuição de quem contribui e é feita por quem é enviado. Com certeza você está dentro de um desses três aspectos, ou enviado, ou orando. Quem ora por missão aí? Quem ajuda, não vou perguntar, quem é fora de ética, mas com certeza os que são enviados estão representando também o reino de Deus, e você que ajuda virá galardão de Deus para você. Essa mulher chamada Jael, que lemos aqui sobre ela, só existem duas mulheres na Bíblia que são chamadas de benditas. O nome de uma a gente conhece demais, Maria, mãe do Salvador. O anjo disse para ela: bendita és tu entre as mulheres. A gente aprende, quando se converte a Jesus, essa frase linda que o anjo dirige as palavras a Maria. E a segunda mulher, essa mulher chamada Jael, que se você for olhar assim dentro de um contexto teológico da Bíblia, a Jael não aparece muito. É aquela pessoa que nós chamamos de anônima. Só que Deus escolhe também os anônimos. Isso não é jargão do pregador. Se a gente for olhar dentro das páginas seletivas das Escrituras, a gente vai ver Deus levantando anônimos, trazendo pessoas para uma determinada missão e soprando o nome para a glória do nome dele, porque a própria Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E esta mulher chamada Jael, ela tem um nome bem interessante. O nome dela significa cabra dos montes. Existem um tipo de cabra, eu posso falar isso com propriedade, que eu sou nordestino, cuidei de bode, e é um bicho que tanto fede como dá trabalho. Mas existe um tipo de cabra
em Marrocos. Se você assistir um vídeo ou estiver lá presencialmente, você vai ficar maravilhado como é que aquelas cabras, pastor Jesse, não conseguem se equilibrar num lugar que nenhum de nós conseguimos nos equilibrar. Os lugares que essas cabras se equilibram, os caras que gostam de escalar as montanhas não conseguem em alguns lugares, mas elas conseguem se equilibrar, elas conseguem guardar os filhos nesses lugares difíceis, porque os predadores não conseguem se equilibrar aonde as cabras dos montes se equilibram. E o nome desta mulher, chamada Jael, tem esse significado com propósito, porque nada acontece por acaso, nada acontece sem propósito. Deus não trabalha sem propósito, sem objetivos. E eu estava analisando, pastor Valmir Carvalho, a vida dessa mulher, e ela foi uma peça fundamental em um projeto de Deus para realizar um trabalho que precisava ser realizado. Isso aconteceu na época dos juízes. A época dos juízes, aquela época pós-Josué, uma época bem conturbada, porque a ideia de Deus era, após Israel entrar na Terra Prometida, Deus ser o gestor de Israel, o governo de Deus, de forma teocrática e direta, deveria acontecer sobre Israel, mas eles rejeitaram. Se você olhar direitinho, uma das causas que levou Josué a não preparar um sucessor, que geralmente quem trabalha sempre tem um segundo, sempre tem um sucessor, alguém que está presidindo um trabalho ou coordenando um trabalho, sempre pensa em alguém para lhe substituir. Isso é uma coisa lógica e normal. Mas Josué não preparou sucessores porque ele tinha ciência de que Deus estaria cuidando do seu povo na Terra Prometida, através de leis, de estatutos e do trabalho dos sacerdotes e dos profetas, mas o povo não quiseram. E após a morte de Josué, os demais anciãos que prosseguiram ensinando ao povo, também Deus levou para a eternidade, e a nova geração que não conheceu o Senhor, se afastaram de forma literal de Deus, e vieram os males, os cananeus se infiltraram de forma muito poderosa entre o povo de Canaã, de Deus que estava em Canaã, e eles começaram a passar um período bem complexo. A época dos juízes foi uma época longa, foi um período de 360 anos, começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. Mas Deus vai trabalhar e vai levantar, em resposta à oração do povo que estava oprimido, Deus vai levantar 14 juízes, primeiro Otoniel e o último Samuel. Mas entre esses juízes, Deus levanta uma mulher chamada Débora, que a gente conhece demais a história dela. E foi na época de Débora que Deus vai montar uma equipe estratégica para destruir um projeto do diabo que estava sendo executado entre o seu povo lá na terra de Canaã. Qual era o projeto do diabo? A Bíblia diz que havia, na época que Deus levantou Débora, um homem que reinava sobre aquela região de Canaã, chamado Jabim. Jabim tinha um general muito conhecido chamado Císera. Císera era capitão do exército de Jabim e era fenomenal na arte da guerra. O camarada era bom, ele preparou, o texto bíblico de Juízes 4 diz que o Císera preparou 900 carros de guerra com homens treinados para aquelas batalhas. Quando o Císera saía com a sua equipe de guerra para as batalhas, olha como é que acontecia. O carro de guerra era puxado por 2 cavalos. Os 2 cavalos que puxavam o carro saíam pisando os soldados inimigos. Se os soldados inimigos escapassem do pisar do cavalo, havia uma segunda alternativa. A história diz que um homem com uma flecha, um soldado com uma flecha, disparava sobre os inimigos e matava uma quantidade de gente muito grande. Quando os soldados inimigos escapavam do pisar dos cavalos, do acertar do arco do flecheiro, ainda havia outra alternativa. Havia o cara da lança. Ele tinha 900 lançadores de lança, camarada perito na tirada da lança, que não errava fácil. Então veja bem, irmãos, olha a estrutura do exército que Císera comandava. Havia os carros que pisavam, os cavalos que pisavam os inimigos,
havia o arco da flecha que matava os inimigos, e havia, em terceiro lugar, o cara da lança. Mas se alguém escapasse do pisar dos cascos dos cavalos, do acertar da flecha do flecheiro, se os caras escapassem do atirar da lança do soldado, havia ainda uma outra alternativa. Eles pegavam os carros de ferro e jogavam sobre os inimigos. O texto de Juízes 4 faz questão de declarar duas vezes, dizendo assim: e Jabim tinha 900 carros de ferro. E por um período de 20 anos, o texto diz que ele oprime Israel de forma violenta. Eu estava estudando esse texto e pensando, eu fiquei pensando assim, meu Deus, 20 anos de luta é muito tempo para alguém suportar. E não era uma lutinha simples, era uma luta violenta. Tudo que eles plantavam, o exército de Jabim, dominado por Sísera, ia lá e tomava. Mas neste tempo, Deus desperta alguns que não aguentavam mais o sofrimento, e eles foram para a oração. Uma das armas secretas que todos nós temos, começando aqui do altar, é a arma da oração. Se nós reconhecêssemos como é glorioso estarmos em oração, nós éramos diferentes nessa geração. Porque primeiro, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas de quem chora. E Deus ouve oração de quem ora. O povo foi para a oração. E o que é que Deus faz? Deus começa a ouvir a oração do povo nos dias de Débora. E Deus vai levantar a quarta juíza chamada Débora. Deus levanta uma mulher que ninguém esperava que ela se tornasse uma profetisa. Na verdade, a juíza Débora era tipo uma juíza de pequenas causas, que julgava lá nas Palmeiras, onde ela morava. E Deus começou a usar ela. E um dia Deus dá uma revelação para ela, Deus começa a montar uma equipe. Olha os membros da equipe de Deus. Primeiro Débora. Agora Deus dá uma revelação para Débora e diz para ela: eu quero que você chame Baraque, filho de Abinoão, e diga para Baraque que eu vou entregar os 20.000 carros de Jabim, eu vou entregar os seus cavaleiros e o seu general Sísera nas suas mãos, eu vou fazer isso. Só que Deus, irmãos, não é um Deus desorganizado que trabalha assim de forma aleatória. Deus trabalha com projeto. Deus é muito organizado. Se você for dar uma olhada na Bíblia, Deus não trabalha sem organizar o cenário, sem criar situações, sem organizar o lugar que ele precisa fazer um milagre. Olha o que é que Deus fez. Deus levanta Débora, dá a mensagem, ela manda chamar Baraque. Baraque chega. Quando Débora diz para Baraque que Deus vai fazer isso que eu falei para vocês, vai matar o Sísera, vai matar Jabim, vai matar os seus cavalos, os cavaleiros, vai destruir os carros de ferro. Quando Baraque escuta essa mensagem, eu já vi alguém pregar, e Baraque disse para Débora assim: eu não vou para a batalha se você não for conosco. Alguém disse, pastor Valmir, que eu discordei, tenho o direito de discordar também, porque a gente tem que, às vezes, analisar os textos para não falar besteira. E alguém disse numa pregação uma vez que Baraque era um camarada frouxo. Ele não quis ir sem Débora porque ele era um camarada mole. Primeiro, se você for olhar a história, Baraque não era homem de guerra. Nunca tinha dominado uma batalha. A mesma coisa do pastor da igreja chamar alguém que é membro, que nunca veio nem aqui para pegar um microfone e chamar para o ministério sem uma preparação. O camarada vai ficar assustado. Claro que Deus vai trabalhando, o irmão vai treinando, mas é complicado você colocar alguém para fazer uma coisa. É tipo assim, você pega seu filho que nunca dirigiu o seu carro e vai colocar ele para dirigir. Ele vai dar um acidente rapidinho. Então, o que é que acontece? Baraque não tinha experiência de guerra e ele recebe a palavra, pastor, da profetisa, e ele sabia que ela era uma mulher de Deus, dizendo que ele ia entrar naquela guerra e Deus ia entregar nas suas mãos os inimigos. O que é que Baraque faz? Baraque pensa, porque, irmãos, quando a gente para pensar,
algumas vezes na direção de Deus. Eu preguei uma mensagem esses dias e eu disse que quando nós pensamos, nós conseguimos controlar as nossas emoções. Quando eu controlo as minhas emoções, eu consigo controlar o meu comportamento, eu consigo controlar as minhas palavras, porque isso vem da graça de Deus quando está em nós. Baraque pensa e repensa e diz para Débora: eu vou, mas eu tenho uma condição para impor. Eu vou se você for conosco. Eu sei que você sabe disso. Agora, qual era o interesse de Baraque? Querer que uma mulher fosse para a guerra, uma mulher que nunca tinha pegado numa espada? Qual era a diferença de Débora de uma mulher a mais em uma batalha? Irmãos, primeiro, a equipe quem estava montando era Deus. E Deus é estrategista quando ele monta uma equipe. Sabe qual foi a percepção de Baraque? Baraque entendeu que com Débora estava a palavra. E ele precisava que Deus estivesse por meio da sua palavra no campo de batalha. É aqui onde entra uma revelação bíblica. Quando Deus me deu esse texto, eu fiquei maravilhado, fiquei pensando, quando nós damos ênfase para a palavra de Deus estar na nossa família, você começa a ver milagre de Deus. Quando nós damos prioridade para Deus estar no nosso trabalho, Deus começa a mudar o cativeiro. Eu conheço um irmão no estado do Pernambuco, o irmão Severino, de uma churrascaria chamada Sabor do Meio-Dia. Ele começou o projeto da churrascaria dele. E nem a própria família acreditou. Quando ele começou a fazer umas marmitinhas para vender, pensando assim, eu tenho muitos parentes, sou de uma família grande do Nordeste, os meus parentes vão comprar, nunca compraram uma marmita a ele. Mas ele não desistiu, mas sabe o que é que ele fez? Primeiro dia das marmitas, ele começou a orar a Deus. E ele começou a orar a Deus no segundo dia. Não tinha problema com os pequenos prejuízos das marmitas que não vendia. E para resumir, o irmão Severino se tornou um grande gestor de uma grande churrascaria, uma das maiores daquela região de Garanhuns, Pernambuco. Se um dia você for em Garanhuns, passa lá. Sabor do Meio-Dia. Mas olha, o que é que tem de interessante? Eu estive muitas vezes na churrascaria dele. Ele não começa o turno de trabalho de nenhum funcionário se não tiver um devocional de oração. Porque ele descobriu que quando Deus toma conta da empresa, milagres começam a acontecer. E nós precisamos, irmãos, entender esse mecanismo de Deus para a nossa vida. Comece a orar dentro da sua casa que as coisas vão começar a mudar. Comece a orar dentro do seu carro, no seu trabalho, que as coisas vão começar a mudar. Eu estou falando por experiência própria. Eu conheço Deus que muda situações quando tem a palavra e quando tem a oração. Débora recebe a proposta de Baraque e na mesma hora ela diz, eu vou com você, mas tem um porém. A honra dessa vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Gente, Baraque não estava preocupado. Baraque queria que a palavra estivesse naquela guerra. Ele queria saber se a palavra de Deus na vida de Débora estava com eles na batalha. E é isso que nós precisamos reconhecer na nossa vida. Irmãos, a bênção de Deus está maior do que a posição eclesiástica. A bênção de Deus está maior do que a fama na nossa vida. Quando nós reconhecemos isso, nós conseguimos ser mais felizes diante de Deus. Baraque concordou com ela, disse, não tem problema, eu vou conjecturar as palavras dele. Não, Débora, o meu negócio aqui não é fama. O negócio aqui é a gente vencer a batalha. Aí Deus deu a estratégia. Irmãos, eu gosto de Deus, porque Deus é detalhista. E eu já fui pastor de igreja uns 22 anos, tinha uns irmãos na igreja que até exageravam. Eu já vi irmãos, pastor, dizer que Deus ia dar um carro branco. E eu digo que eu convivi com esse caso. O dinheiro está na conta para comprar o carro, mas não aparecia carro branco, apareceu o carro preto, rosa, carro em promoção. Ele disse que é não. Papai disse que é branco. Por quê? Porque estava em oração
e reconheceu que Deus estava dando a direção. Não sei porquê, porque eu sei que Deus não tem prioridade de cor, mas Deus falou para o irmão que o carro era branco e ele não abriu mão até o carro branco chegar na mão dele, porque ele disse que Deus falou com ele que tinha que ser branco. E é bom quando o crente tem essa percepção espiritual. É uma coisa simples, às vezes não tem muito significativo para outras pessoas, mas para ele tem, porque ele diz assim: aqui é a direção de Deus. Olha a estratégia de Deus. Deus disse para Débora, diga para Baraque, que ele pegue 10 mil homens, 5 mil da tribo de Naphtali e 5 da tribo de Zebulon. A gente sabe que Israel tem 12 tribos, o nome dos filhos de Jacó. Tribo de Rube, tribo de Gad, tribo de Assé, tribo de José, tribo de Gad, tribo de Zebulon. Mas Deus não queria das outras 10 tribos, nem da tribo de Judá que nasceu o Salvador. Deus falou para ele, tem que ser da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon. Agora olha a estratégia de Deus. Deus falou assim, ó: diz para o Baraque que pegue esses 10 mil homens e suba com esses 10 mil homens ao Monte Tabor. O Monte Tabor é aquele mesmo monte da transfiguração que Jesus transfigurou. Ele só aparece 3 vezes na Bíblia, o Monte Tabor. Ele fica a 17 quilômetros do mar da Galileia e ele fica a 520 metros acima do nível do mar. Um lugar estratégico. E Deus manda Baraque para lá. Baraque vai, sobe o monte com os 10 mil homens. Débora sobe. Claro que os 10 mil homens, em relação ao numeroso exército de Císera, era um pouquinho de gente. Mas ele vai na direção de Deus. Em frente ao Monte Tabor, pastor Ramil, o senhor foi em Israel umas 200 vezes, tem o ribeiro de Quizon. O ribeiro estava seco. Gente, Deus faz umas coisas que parecem meia louca, mas tem propósitos e objetivos. Por isso que tem coisa que se você para contar para um crente natural, ele nunca vai apoiar você. Por quê? Porque ele não tem sensibilidade espiritual para entender o mecanismo que Deus usa para fazer milagre na terra. Olha a direção de Deus. 10 mil homens sobem ao Monte Tabor, de lá eu vou fazer o resto. Quando Baraque sobe ao Monte Tabor, com Débora e os 10 mil homens, o texto diz aqui em Juízes 4:12, que disseram assim a Císera: Císera, Baraque, filho de Abinoão, está no Monte Tabor com alguns homens. Eu vou explicar uma coisa para você aqui. Todo crente quer que Deus use ele. Quer pregar, quer cantar, e isso é bom. Seja esse tipo de pessoa que queira que Deus use. É quando eu cheguei na igreja, me converti a Jesus, que vi os irmãos de paletó, eu dei uma olhada assim e disse: Jesus, eu quero sentar ali. Eu quero ser crente. Aí uma irmã chegou e disse: eu quero dar um blaze para você lá no Nordeste, na cidade de Caicó, 35 a 40 graus. Me deu um paletózinho, eu novo convertido, comecei a usar. Com 45 dias, um irmão disse: ei, Erinaldo, vai ter um culto na feira aqui em Caicó, você quer ir para o culto? Eu digo: vou. Quando cheguei lá, ele disse: você vai pregar. Aquele paletózinho preto, quente. E eu preguei, nem lembro o que preguei, sei que preguei. E dali nunca mais parei de pregar, faz 31 anos. É bom você desejar Deus usar você, isso é bom. Mas se lembre de uma coisa: quando Deus começa a usar você, Deus começa a cobrar de você e você começa a pagar preço. Mas não é um preço que você não consegue pagar. Olha só, quer ver o inimigo começar a perseguir você? Deus começa a lhe destacar. Ninguém conhecia Baraque. Císera nunca quis briga com Baraque. No momento que disseram para ele: olha, Baraque está lá no Monte Tabor, lugar de destaque, está 520 metros acima do nível do mar. Císera pegou o exército e foi procurar Baraque. Só que havia um propósito. Olha aqui, nem toda perseguição que se levanta contra você é para destruir você. Tem perseguição, tem afronta do inimigo que Deus permite, que é para glorificar o nome dele e abençoar você. Pode ficar ciente disso. Algumas perseguições que eu já passei no decorrer do meu ministério, Deus transformou em milagre e bênção. O Baraque olha lá de cima do Monte Tabor, quem é que está lá embaixo? Císera. 20 mil carros de ferro
Os seus cavaleiros, 40.000 cavalos, porque eram 2 cavalos para puxar os carros de ferro, estão lá embaixo do Monte Tabor, preparados para subir. Mas o Salmo 46, verso 9, diz assim, ó: Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. Deus quebra o ar. Deus corta a lança e Deus queima os carros do fogo. Salmo 46, 9. O Baraque está lá em cima, mas Débora, lá estão os 10.000 homens. Tudo que Deus ordenou, eles fizeram. É aqui onde entra uma revelação de Deus. Faça aquilo que Deus direcionou pela palavra, pelo Espírito, usando a direção da igreja, que o resto Deus vai fazer. A nossa função é ficar na posição e na direção de Deus, porque o resto Deus vai fazer. Não se preocupe, porque o resto Deus vai fazer. Irmão, até para eu casar, Deus fez. Eu disse a vocês que comecei a pregar, quando me converti, fiquei 3 anos e meio solteiro, sem namorar, desempregado. Porque Jesus fechou todas as portas. Eu não duvido disso. Às vezes tem um irmão que diz: irmão, ore por mim que Jesus fechou as portas. Aí eu me lembro de mim. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um perfume. E fazendo a obra de Deus, jejuando quase todo dia. E quando foi um dia, eu me apaixonei por uma moça da igreja. Não tinha celular e era de uma igreja que a gente não podia nem chegar perto. Eu escrevi com uma cartinha com 4 páginas. Subi um monte para orar. Obrigado. Subi um monte para orar, mas uns jovens da igreja. E eu disse: eu não quero ninguém perto de mim aqui. Eu era o dirigente da congregação. Vocês ficam aqui que eu vou orar. Eu fui orar e escrevi a carta. Com o coração apaixonado, liso, desempregado. Entreguei a carta para ela e fiquei esperando o milagre de Deus. Primeiro, ela nunca tinha namorado, nem queria. Eu estou falando aqui de um Deus que faz quando você está orando e esperando Ele trabalhar. Tem um irmão na igreja que eu nunca tinha visto Deus usar ele, nem sabia que Deus usava ele. Ele chegou para hoje, que é a minha esposa, que vai fazer 28 anos, chegou para ela e disse: irmã, você está orando, porque quando eu entreguei a carta a ela, mexeu com as emoções. Ela disse: pronto, tem um cara liso, mas está apaixonado. Ela foi para oração, era uma menina crente, de muita oração, e ela foi orar. Deus, que há uns anos atrás, os crentes oravam para casar. Será que ainda oram hoje, irmãos? A mocidade de hoje, o jovem de hoje. Irmão, se orar, vai casar com a pessoa certa. O problema é que os nossos jovens de hoje em dia estão escolhendo pela aparência. Pela internet. E tem uma coisa, tem cara na igreja trocando de namorada mais do que se troca de roupa. Eu tenho um pastor amigo meu lá no Nordeste, que ele foi pastorear uma igreja, eu volto para o assunto. E quando ele chegou lá, tinha uma família de ricaço na igreja. O dízimo deles mantinha a catedral. Só que o cara, nessa família do rico, tinha um cara bonitão. Parece que foi feito mesmo, desenhado para ser bonito. E ele namorava com as meninas da igreja tudo. Não escapava uma. E o pastor disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer, Jesus, com esse lobo aqui dentro da igreja? Aí o pastor era de muita oração, conhece ele, um ex-policial reformado. Chegou para ele e chamou ele, disse: ô bonitão, você está louco, namorando com as meninas da igreja, tudinho. Eu vou disciplinar você. Ele disse: discipline. Eu falo com o pai, com a família toda, e ninguém dizima mais na igreja. O pastor ficou logo atribulado, disse: eu preciso do dízimo, mas eu vou para a oração. Foi para a oração, Deus disse: discipline. Gente, disciplinou o camarada, a família deixou de dizimar, foi aquela luta, mas Jesus fez um ribuliço e a obra cresceu de forma assustadora. A cunha de Acã foi arrancada. Aí, que hoje a minha esposa está orando, chegou o irmão Dário e disse: ô irmã Maria, eu queria dizer um negócio para você. Irmão Dário, lá do interior, ele mora no sítio. O português que não tinha muita formação teológica, disse: irmã, eu vi você orando. Eu olhei para a irmã aqui no banco. Eu ia passando, olhei para a irmã rapidamente. Quando eu olhei, eu fiquei assustado. Que eu vi 3 letras de ouro sobre a sua cabeça. Eu limpei a vista assim. Pensei que eu estava inventando a coisa da minha cabeça. Mas as 3 letras de ouro sobre a sua cabeça. Aí ela disse: era o quê, irmã? Eu disse: o nome sim. A palavra sim. A palavra é S-I-N. Pronto, ela disse: pronto, é para casar. Aí grande foi na terra. Eu não vou entrar em detalhe para
porque eu quero terminar de pregar a mensagem. Irmãos, quando o Baraque olha lá e vê o Sísera com o exército, todo mundo lá preparado para subir o monte, o Baraque fica assustado. Mas Deus tinha dito que ia entregar nas mãos de Baraque aqueles inimigos, os carros de ferro e os seus cavaleiros. E tem uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, eu estou falando de Bíblia, que Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Está na Bíblia, pastor, está Salmo 138, verso de número 2. A Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome acima da sua palavra. Você conhece número 23, 19? Deus não é, me ajuda aí. O homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Josué 21, 45, Deus disse, usando Josué, nenhuma das boas palavras de Deus, ditas por intermédio do seu servo Moisés, caíram por terra. Deus cumpre com a sua palavra. Jeremias 1,12, Deus disse, eu velo pela minha palavra. Sabe o que é velar nesse contexto? Proteger, tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a palavra para que ela se cumpra. Isaías 55, 11, Deus disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Ei, se a palavra de Deus estiver em você, vai acontecer coisas extraordinárias e ainda você vai um dia ser levado para morar com Jesus para todo sempre. Daqui a pouco Deus começou a trabalhar no capítulo 5 de Juízes, quando Débora cantou o cântico juntamente com Baraque. O texto diz, o canto de Débora e Baraque. Quando Débora e Baraque começaram a cantar o cântico após a vitória, a Bíblia diz que os cascos dos cavalos no ribeiro de Quizon, que estava sem água, começaram a se quebrar. Por quê? Porque Deus começou a fazer borbulhar água de baixo para cima. A água começou a subir. Débora continua cantando aqui no canto, que ela diz que Deus é pisando sobre as nuvens. O tempo escureceu, começou a chover, Deus começou a trabalhar, e parece que eu vejo a cena, os arqueiros pegando o arco para atirar no povo de Deus que estava no monte. Deus começou a quebrar o arco, mas eles tinham a lança, e quando foram atirar a lança, Deus começou a quebrar a lança, mas ainda tinha os carros de ferro, não tinha combustão, não tinha elétrica, mas o texto diz que Deus queima carro no fogo. Deus acabou com o exército de Sísera e de Jabim naquele dia, porque ele tinha falado, e Deus tem responsabilidade com aquilo que fala. Eu estou caminhando para encerrar, mas tem um detalhe. Eu falei para vocês que missão se faz em equipe. Olha aqui os membros da equipe de Deus: Débora, Baraque, os homens da tribo de Naphtali e Zebulon. A Jael vai entrar na história agora. Deus tinha dito para Baraque, é hoje que eu vou entregar Sísera nas suas mãos. Eu estou falando de um camarada que era general de guerra, que tinha habilidade na guerra. Eu estou falando de alguém que tinha condições sobrando para vencer Baraque em qualquer batalha. Mas Deus disse, eu vou entregar nas suas mãos hoje. Tem batalha que quem vai vencer por você é Deus. Tem batalha que você não vai vencer com as suas habilidades, com as suas técnicas, com a sua força, com o seu profissionalismo. Quem vai vencer por você é Deus. E sabe o que é que Deus fez? Baraque sai procurando Sísera, porque Sísera consegue fugir. Eu estava pensando nisso aqui, pastor Valmir, eu cheguei a uma conclusão que tem fases na nossa vida. Não sei se você vai concordar comigo, mas tem fases na nossa vida, na qualidade de servos de Deus, que tem bênçãos que Deus entregou na nossa mão. Tem coisas que Deus fez e falou que ia fazer e fez. E daqui a pouco, aquilo que Deus prometeu e fez, começa a desaparecer das nossas mãos. Ou seja, parece que Deus não fez, parece que Deus não falou. Foi o que aconteceu com Baraque. Deus disse que ia entregar Sísera nas suas mãos, mas Sísera fugiu. É aqui que, se você não tiver uma estabilidade em Deus, você entra em crise existencial. Você se desespera, ainda bem que você é crente salvo e tem uma vida debaixo do sangue de Jesus, uma vida de oração, e sabe que Deus pode entrar nas suas piores batalhas. A Bíblia diz no Salmo 34, 19, que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas.
Você pode estar vivendo uma das piores crises da sua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa crise é só um treinamento de Deus para glorificar o nome dele na sua vida, na sua casa e na sua família. Como é seu nome? Como? Danilo, no dia que minha mãe descobriu que eu usava droga. Eu estava fumando, eu comecei com maconha. Eu estava com baseado de maconha no bolso de um casaco. Minha mãe foi lá, ela tem o costume de procurar dinheiro nos bolsos da nossa roupa, mesmo sem ter. Mãe achou um charuto de maconha. Eu tenho só 13 irmãos, família grande, mas minha mãe águia, mãe crente, mulher de oração, orando para Deus salvar a família. Minha mãe me chamou a sós e disse assim, olhou bem no olho e disse assim, você está fumando maconha? Naquela região ali que a gente morava, há 31 anos atrás, 31 anos exatamente, uma família, quando tinha alguém que fumava maconha, a família era escandalizada. Fulano tem um filho maconheiro. E ninguém sabia que eu usava meio escondido. Sabe o que é que minha mãe fez? Minha mãe não falou com meu pai, não falou com meus irmãos, não fez escândalo, disse, olha, eu vou fazer uma campanha por você de oração e jejum, e olhou no meu olho e disse, Jesus vai pegar você. Minha mãe era da Deus Amor, minha mãe ia com os cultos 7 noites, quando não ia 7 noites é porque tinha de manhã, de tarde e de noite para ele também. Minha mãe começou a campanha de 7 quarta-feira. Primeira quarta minha mãe orou, não fez efeito nenhum. Aí ela passava, olhava e dizia, Jesus vai lhe pegar. Segunda, quarta, terceira, quarta, nada aconteceu. Quando foi na quarta, vai completar a quarta-feira. No domingo, eu acordei no domingo, dia 2 de novembro de 1992, acordei com vontade de ser crente. Eu estou dizendo para vocês o que aconteceu comigo. Eu acordei com vontade de ser crente. Eu cheguei para uma irmã minha chamada Lúcia, que era crente. Eu disse, Lúcia, eu quero ir para a igreja hoje ser crente. Ela disse, eu já te chamei tanto. É aquele tipo de pessoa que você evangelizou e até desistiu. Minha irmã tinha desistido de mim. Ela falou, eu já te chamei tanto, tu não quer nada com Jesus. Minha irmã falou isso para mim. Eu disse, não, eu quero ser crente. E quando foi de noite, eu fui e aceitei Jesus como Salvador da minha alma. A minha mãe deu só aquela olhada assim, pentecostal. Porque estava em oração, irmão, não desista de lutar pelos seus, porque Deus ainda ouve oração e vê lágrima. Baraque está desesperado procurando Císera, mas há uma promessa, diga comigo para memorizar, há uma promessa. Eu quero que você saia daqui pensando esta frase, dizendo, há uma promessa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há uma promessa de Deus e eu vou profetizar sobre sua vida. Eu vou liberar uma palavra profética que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 7, que em partes nós profetizamos. Eu vou profetizar sobre sua vida e sua casa. Que Deus vai pegar alguém da sua casa que está afastado ou ainda não se converteu e vai trazer para entrar pelas portas da casa de Deus. E não é só para assistir culto, não. Deus vai salvar, libertar, vai batizar com o Espírito Santo e você vai participar do batismo das águas dessa pessoa. Por quê? Porque há uma promessa. Você tem uma promessa de Deus sobre você. Por isso que você não desiste. Por isso que você dá aquelas balançadas, mas não desiste, porque você sabe em quem você tem crido. Baraque sai meio desesperado, procurando Císera. Mas Deus tinha uma equipe. É por isso que eu disse para vocês que o tema da mensagem era: façamos missão em equipe. Ninguém trabalha só. Débora não conhecia Jael. Baraque não conhecia Jael, a mulher anônima. Quem era Jael, na verdade? Era esposa de um homem chamado Eber, que era da linhagem de Jetro, sogro de Moisés, que veio lá daquela região do sogro de Moisés e se instalou em Canaã. E o Eber, marido da Jael, não tinha vínculo com Israel, tinha vínculo com Císera, com Jabim, com os adversários de Israel. Mas é interessante que quando Deus quer fazer as coisas, Deus tem um caminho até na tormenta. Deus tem seu jeito estranho de trabalhar, mas Ele trabalha. Eu estou escrevendo um livro que o pastor Valmir me indicou uma editora boa demais. E eu li um poema de uma escritora que já morreu, chilena, chamada Gabriela Mistral. Ela escreve em um dos seus poemas dizendo assim: apesar de Deus ser quem Ele é,
Deus, apesar de ser grande, de ser Senhor, Ele serve. Eu fiquei escandalizado. Como assim Deus se via homem, uns miseráveis que nem nós? Aí ela diz, sabe como é que Deus nos serve? Deus manda a chuva sobre a terra. A água da chuva mata a nossa sede. Quem é que serviu a chuva? Nós. Deus. Aí ela sai dizendo, aí eu me lembrei de Isaías 64:4. Deus trabalha, além de servir o homem, Deus trabalha pelo homem. Eu sei que Deus é adorado, Deus é digno de honra, mas Deus serve a nós por amor. Isaías 64:4. Deus trabalha em favor de um grupo seleto de pessoas. Quem são esses grupos? Aqueles que nele esperam. Eu tenho uma pergunta para você. Você está esperando em Deus? Deus está trabalhando por você. Sabe por que é que eu digo isso? Eu tenho autoridade para dizer isso aqui, irmãos. Fazem 4 anos que eu fiz 4 pontos na pena. Eu mostrei esse dia assim para o pastor Romero com a desmaia. Depois das 4 pontos na pena, eu sofri um infarto e coloquei mais 5 estentes. Não era nem para estar andando, quanto mais pregando. E depois disso eu já fui pregar na Europa, já fui pregar em outros lugares fora do Brasil. Viajo direto fazendo a obra de Deus. Não como tudo que quero, é tanta dieta, tanta restrição. Mas uma coisa eu sei, até aqui Jesus tem me ajudado. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou. E Deus não chamou a gente para fazer a obra só quando está fácil, não, irmão. Fazer a obra de Deus quando está tudo bem, quando está tudo fácil é uma beleza. Mas tem época que vem as crises que batem na nossa porta, porque Deus quer provar a gente que a gente sempre, pastor e a igreja sempre disse, faça a obra de Deus em qualquer circunstância. Aí Deus disse, então pronto, eu vou ver se você faz mesmo. Jael agora entra na história. O texto diz que Sísera procura a tenda de Jael. Por que ele procurou a tenda de uma mulher? Porque ele sabia que dentro da cultura daqueles povos, homem não entrava em tenda de mulher, só o esposo. Ele vai e a Jael, que Deus levanta como um instrumento, a mulher canônica. Eu disse para vocês no início da pregação que só tem 2 mulheres na Bíblia chamadas de bendita, Maria e Jael. Porque o que Jael fez foi um ato heróico. O que Jael fez foi algo arriscado. Eu não estou falando aqui da gente correr risco aleatório, desnecessário, mas tem riscos que você corre por causa da obra de Deus, que o nome de Deus é glorificado. Quando ele chega na porta da tenda de Jael, seu esposo está aí? Não está, meu esposo está viajando. Jael fazia as tendas e o marido vendia. E ela falou, em que eu posso ajudar? Foi sábia, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela viu o perigo. Mas o que é que se deve fazer quando vê o perigo? Se desesperar, não. O cara chegou para mim lá em Recife, assaltou eu e mais 4 pastores. 3 moleques, colocaram as pistolas em cima da gente. Eu disse, calma, que eu vou tirar a aliança. Aliança, o relógio. Para que se desesperar? Quando vem um problema, se a gente sabe que Deus cuida de nós. Ele disse, eu só quero um pouco de água. E quero que entrar na tenda e quero que você me esconda um pouco. Se alguém chegar, não diz que eu estou aqui. Ele já sabia que ninguém ia procurar ele na tenda. Só que ele não sabia que Deus estava trabalhando. O que ele não sabia, eu quero que você nessa noite entenda uma coisa. Você pode até não saber aonde Deus está trabalhando, nem por onde Deus está trabalhando. Mas eu quero dizer que Deus está trabalhando sim. Ela usa toda a sua habilidade de uma mulher sábia. Quando ele pede água, ela diz, leitinho de cabra. Porque o leite de cabra, ela sabia que o leite fermentado dava sono. Ela deu leite de cabra. O camarada começou a roncar rápido. Ela cobriu ele. Agora é onde entra aqui o maior momento de risco. O texto diz que ela pega uma das estacas da tenda. Irmãos, não era para funcionar uma tenda sem uma estaca. Quando tirava, ela fazia as tendas, ela tinha habilidade, e ela sabia que uma tenda, pastor Locateca, sem uma estaca caía. Ela correu risco, mas ela disse, eu vou fazer. Ela estava dentro da equipe de Deus, porque quando você está dentro da equipe de Deus, quando você percebe que quem chamou você foi Jesus, quando você descobre isso, quando você entende isso, você se doa, toca na banda, toca no teclado, vem para a oração, se envolve em missão, porque você sabe que faz parte da equipe de Deus.
Tem muita gente dentro da equipe de Deus e não sabe. Ei, Deus não usa você só se você tiver que viajar por muitos lugares. Às vezes Deus usa você para fazer a obra de Deus dentro da sua própria família, perto dos seus parentes. Jael, com todo o risco, eu já vou terminar que minha hora venceu. Tira a estaca da seca. Sabe por que ela trabalhava fazendo tenda? Porque Deus estava treinando essa mulher para uma situação que precisava ser resolvida, um problema que precisava ser resolvido pelo próprio Deus. Era difícil fazer tenda? Era. Imagina uma mulher pegando peso. Minha mãe trabalhou no interior, chegou até a perder filhos de tanto pegar peso, que era normal as mulheres do sítio trabalhar, o peso excessivo. Ela está trabalhando, fazendo um trabalho difícil, pegando madeira pesada, as estacas pesadas, mas Deus estava treinando ela porque Deus tinha um negócio para fazer. Você não entendeu? Há pessoas aqui nesse culto que Deus está treinando você para algo. Sim, eu vou repetir, porque isso aqui é uma palavra revelada, não estava no sermão não. Tem pessoas aqui que Deus está treinando você para algo que Ele vai fazer através de você. Eu sei que você não é insubstituível, mas tem um negócio em Deus que quando Deus cisma com alguém para fazer, é aquela pessoa e pronto. Por que Deus foi atrás de Jonas? Deus teve que criar toda uma situação para ir atrás de Jonas. Tem que bater até no navio, quase afoga todo mundo. Eu duvido se Deus tivesse dito para Isaías: Isaías, vai pregar em Nínive. Isaías tinha dito: eis-me aqui, Senhor. Mas não era com Isaías, era com Jonas. Se Deus tivesse dito a Eliseu: vai lá em Nínive que eu vou te usar. Eliseu com certeza dizia: estou pronto, Deus, é para ir quando? Mas Deus não queria Eliseu, Deus queria Jonas. Tem coisas que é com você e não adianta querer fugir, porque papai pega você. Jael pega a estaca. Risco é eminente, ela está correndo risco, mas ela está dentro da equipe de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo dias amargos. Fique de pé com permissão do pastor, da liderança aqui, que eu vou encerrar. Há dias amargos que você está enfrentando, mas você faz parte da equipe. Se eu fosse você, eu sentia orgulho de ser parte de uma equipe de Deus. Se eu fosse você, eu sentia orgulho de dizer: eu não sou uma pessoa comum, eu sou salvo. Eu sou batizado com o Espírito Santo, meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou pregador, pregadora do Evangelho, eu canto para Jesus. Eu sou salvo. Pense nisso com carinho. Porque tem tanto crente desgostoso, se lamentando com qualquer coisa. Oh, meu irmão, você não é uma pessoa qualquer. Você foi comprado com preço de sangue. O preço foi caro para você e eu estarmos aqui nesta noite. Quando ela mata o Jael, quem chega na porta dela? Baraque. Ela diz: Baraque está desesperado. Só que Deus estava no controle. Eu vou encerrar minha pregação, porque eu sei que tem alguém aqui vivendo dias de desespero. Por isso que Deus me deu essa mensagem para você. O Deus que permitiu você entrar nessa situação desesperançosa é o mesmo Deus que vai resolver. Aleluia. Deus vai resolver, Deus vai surpreender o médico. Deus vai surpreender o médico. Deus apareceu para mim em um sonho e eu, nesse processo, no meio dessa cirurgia tudo, eu fui no médico no sonho. Quando chegou lá, o médico despejou uma botija de azeite na minha cabeça. Eu levei um laudo que eu tinha feito de forma literal, uma tomografia computadorizada, estava com os problemas no coração. Quando eu tive essa revelação à noite, que acordei no outro dia, parece que eu estava todo ensopado de azeite, porque o médico no sonho dizia assim: pastor Valmir, Erinaldo, tem muita coisa para curar no seu coração, mas só um momento derramava o azeite na minha cabeça. Quando eu levei o resultado do exame para o médico, eu precisava fazer uma viagem, estava marcada a viagem, e eu tinha só um dia para o médico me dar uma resposta, assim me liberava, devido à pressurização do voo. E naquele dia que eu levei os resultados dos exames para ele, Deus tinha falado comigo, eu tinha tido esse sonho. Quando foi no outro dia, o médico ligou para mim e disse: Erinaldo, pode viajar, porque o ventrículo do seu coração está excelente. Aí foi usando uma linguagem técnica da medicina que eu não entendo. E, irmãos, pode acreditar que Deus falou isso e tem cuidado de mim nesses 4 anos. Quem crê que Deus ainda faz milagre?
Deus faz milagre. Eu vou aproveitar os 2 minutos que eu tenho e quero chamar na frente só quem precisa de um milagre de cura de Deus aqui. Corre aqui. Corre aqui, porque eu sei que o Deus da cura está nesse culto. O Deus de promessa está nesse culto. Aí ela disse para Baraque: está aqui o homem que você está procurando. Chega, Baraque respirou. Baraque viu se cumprir a boa mão de Deus sobre ele, e a promessa de Deus se cumpriu. Vem para cá, porque Deus vai tocar no fígado, nos rins, nos ossos. Ah, Jesus. Você sabe que Deus cura nas Assembleias de Deus. Você sabe que a igreja Assembleia de Deus não precisa de esquema para curar. Não precisa de rosa ungida, de lenço ungido, de um monte de coisa como ponto de contato, que eu tenho até dó das comunidades que eu prego por aí. Tanta coisa para arrancar dinheiro do povo. E nós temos um evangelho puro, simples e objetivo. E nós sabemos que Deus tem feito milagre entre nós. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que quem cura é Ele, quem faz é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, e você vai estar servindo a Ele com alegria. Posso orar, pastor? Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, aleluia, 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 aleluia. Há uma presença dEle aqui nessa noite. Eu conheço essa presença, é a presença que cura. Eu conheço a presença desse Deus da Bíblia. O Deus que entra na batalha. Deus vai tocar nos ossos, porque Deus conhece os 206 ossos que você tem no corpo. Há uma presença dele na terra dos viventes. Há uma presença de Deus neste lugar. Olha, papai trabalhando na terra. Olha Jesus tocando em você que é membro da equipe dele. Olha Jesus trabalhando em você para você fazer missão. O Deus vai surpreender o médico na volta da nova consulta. Ah, sim, vai. Deus vai surpreender o médico, vai ficar surpreso. Toca Jesus no fígado desta pessoa. Toca nos rins, arranca o cálculo renal dos rins desta pessoa. Toca agora, Jesus. O Senhor sabe a necessidade da tua serva. O Senhor sabe a necessidade do teu servo agora. Cure, meu Deus, este obreiro que está enfermo. Cura, Deus, essa irmã do ciclo de oração. Cura esse músico. Cura este membro da igreja, Senhor. Jesus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor nessa oração. O Senhor não precisa curar ninguém para provar que o Senhor é Deus. Não precisa, porque a igreja sabe que o Senhor é Deus. Mas faça recair sobre nós as tuas misericórdias, porque elas são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Em nome de Jesus, receba o seu milagre. Receba o seu milagre. Deus vai fazer com que essa doença ela desapareça. A enfermidade vai regredir até ser exterminada. Tome posse, tome posse, tome posse, porque Deus está derramando unção de milagre aqui nesta noite. Quem está fazendo é Ele. Ele está fazendo. Olha Jesus tocando em você aí. Adore, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Levanta a mão para o céu aí, levanta a mão para o céu. Somente um toque seu, Jesus, para alguém ser curado. Somente uma palavra sua e o mar se acalma. Só tua presença e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do seu poder. A escuridão logo se vai e a vida começa a brilhar. É porque o Rei Jesus está neste lugar. Ele está neste lugar. Dê glórias a Ele porque Ele está neste lugar.